As crianças vão indo para o Ministério Kids e o pastor Mário vem. Esse aqui é o Apolo, filho do pastor Mário, junto com a Júlia, que está de pé com o Jojo. Vem aqui, Mário. Quero apresentar rapidamente o meu mais que irmão em Cristo, amigo de fé, e para mim tem todo um aspecto afetivo, emocional. Quando pastoreava em Franca, o Senhor me deu a graça de conhecer o Mário, de caminhar com ele, de discipular ele na fé. Ele foi para Ribeirão Preto e Deus nos trouxe aqui para Bebedouro. Deus sabe o que faz. E ele está na igreja onde eu cresci, onde eu me converti, fui enviado para o ministério. Então, muito daquilo que nós aprendemos juntos, ele está podendo ser bênção lá, assim, tanto quanto eu aqui. E Deus é bom, que Deus possa usá-lo. Quero orar por você e que Deus te use de maneira tremenda nessa noite. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. E eu tenho visto o progresso do Mário, o desenvolvimento dele na fé, como o Senhor tem dado convicção ao seu ministério, e que o Senhor continue abençoando ele lá na Batista Nova Aliança em Ribeirão Preto. Assim, tanto quanto aquilo que ele tem a falar aos nossos corações nesta noite, que ele seja um mero instrumento poderoso nas tuas mãos. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, eu sou o Mário, como já foi dito, e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu acredito que essa situação é o culminar de muito tempo, muito relacionamento, muitas orações, muito encorajamento, muito puxão de orelha também, né? Através da vida do Daniel, e a nossa amizade de casa deu frutos. Então é interessante que quem Deus usou para salvá-lo, eu faço parte da mesma igreja e caminho junto com o filho dele. Então o Daniel foi alcançado, me discipulou, impactou minha vida, e hoje eu tenho uma amizade com o Oliver, e a gente cresce junto e serve junto em alguns ministérios, e os mesmos puxões de orelha, as mesmas orientações que serviram para me moldar, eu ainda uso, e é uma alegria poder servir no ministério com vocês, né? Agora como pastor e família pastoral, e é um privilégio para mim estar aqui, porque vocês têm cuidado dessa família tão preciosa para mim, para minha família, né? O Daniel, a Aline, o Pedro, o Davi, e eu tenho visto o cuidado de vocês como igreja com eles, e para mim já é mais do que suficiente para amá-los. Então eu me sinto feliz e à vontade aqui, ainda que tremendo como sempre, diante da responsabilidade de expor a palavra de Deus, a igreja que é dele, que foi conquistada por ele, e que é obra dele, não de nenhuma pessoa limitada como eu e vocês. Então, diante disso, eu quero explicar como chegamos aqui, né? Então, não sei. Me deram e eu sumi com o passador. Tava do meu lado. Não tá. Não sei se ficou no carrinho. Bom, a gente administra. Eu tenho 2 filhos pequenos, então esse tipo de coisa é comum na minha vida, não se assustem. E quem tem filho pequeno sabe, né? As coisas somem. Então, após quebrar a cabeça, orar, o que eu vou falar para uma igreja que eu não conheço de perto, pessoas que eu não sei muito o que tem passado, sei a distância. Aí eu falei para Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, então me ajuda. E Ele me deu o texto de Efésios 3, dos versículos 14 a 21, você pode se preparar ou pode abrir daqui a pouco, ele não vai ser projetado. E esse texto é difícil, ele pareceu simples no começo, e eu pensei, que ótimo texto. Mas aí, conforme eu fui estudando, eu falei, ele é um pouco mais difícil do que parece, e muito mais profundo. E eu não ousaria pregar isso se não tivesse na palavra de Deus.
porque é uma oração de Paulo pela igreja de Éfeso, e ele amava aqueles irmãos, e ele faz 2 orações. E numa situação que Deus construiu, o pastor Oscar, né, junto comigo na Igreja Nova Aliança, está expondo Efésios, e ele expôs hoje de manhã a primeira oração de Paulo pelos Efésios. E aí eu estou aqui à noite expondo a segunda. E eu simplesmente desejo que Deus faça tudo isso que está escrito aqui por vocês e por mim, pela nossa comunidade lá, tanto quanto aqui, porque são coisas grandes, são coisas que dificilmente nós oramos no dia a dia. E esse texto, ele pode ser, né, resumido nessa... Tá ligado? Aí, nessa mensagem, a gente vai se resolvendo. Deus fortalece sua igreja, a fim de que, fortalecidos, caminhemos rumo à maturidade cristã. Então, Deus fortalece a igreja, Deus fortalece a Reviva, a fim de que vocês, fortalecidos pelo Senhor, caminhem juntos à maturidade cristã. E o Deus Criador, nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, está olhando por essa igreja. E facilita muito para mim ouvir músicas que eu já gosto, muito bem executadas, com alegria. Eu amo história, então ver fotos e ouvir história me deixou muito feliz. Então eu sinto que o Espírito facilitou um pouco do processo de estar aqui expondo, porque eu pude ver um pouco da história de vocês, e agora eu falo com mais convicção ainda. O próprio Deus Trino tem sustentado e guiado vocês, e vai levar vocês para muito mais do que 5 anos, amém? Revigorem aí o ânimo, aqueles que estão desde o começo, apertem bem o cinto, que Deus tem muito mais coisas para fazer, não cansem agora. Ele está conduzindo vocês por tudo que vocês passaram nesses 5 anos, e eu não faço ideia de tudo que vocês passaram, mas eu sei que cada pessoa que passou nessa história, que está desde o começo, ou que está chegando agora, é parte desse processo de Deus de conduzir a igreja à maturidade. Então, ninguém aqui deve se sentir de fora daquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Seja você chegando no último domingo, seja você aqui em todo esse tempo, você é parte dessa família. Então, tudo que for dito aqui, não ache que não é para você, mas se inclua, se sinta parte desse povo. E eu gostaria de orar, antes de lermos a palavra de Deus e entrarmos propriamente na mensagem, porque é um momento festivo. E o que a gente faz quando está muito feliz? A gente louva a Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um momento solene a exposição da palavra. Então, a gente precisa de graça. Eu preciso e vocês precisam também. Então, vamos juntos orarmos ao Senhor por isso? Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos ouvir da Tua palavra, e o nosso desejo é que nós ouçamos do Senhor, através da minha vida, que o Teu Espírito conduza os pensamentos, reflexões e conclusões dos meus irmãos, a partir daquilo que vai ser lido e vai ser dito. Que o Senhor encoraje o Teu povo, que o Senhor alegre essa igreja, que o Senhor dê convicção. E aqueles que estão visitando, que não Te conhecem, que nunca se renderam a Ti, que o Evangelho se revele a eles como a verdade que transforma, a verdade confiável, que haja salvação aqui, de acordo com a Tua vontade, que haja restauração de relacionamentos, que haja um novo ânimo para aqueles que talvez estejam desanimados. Mas, acima de tudo, ó Espírito Santo que está em nós, que constrói essa igreja, que haja aqui adoração e admiração ao Senhor pela Tua obra perfeita, pelo sacrifício do Teu Filho, e por todos os resultados que essa igreja pode desfrutar, pela obra do Teu Filho, do Teu Espírito, pela decisão do Pai de causar a salvação, de iniciar esse processo. Nós Te louvamos, ó nosso Deus, ó Deus dessa igreja. Nos conduza,
que eu seja um instrumento claro e que eu não seja empecilho para que o Senhor fale o que o Senhor quer falar ao teu povo aqui, em nome de Jesus, amém. Meu presente para vocês é a palavra pregada, então feliz aniversário para vocês, e nós vamos ler Efésios capítulo 3, dos versículos 14 a 21, e não vai ser projetado, então eu encorajo você a abrir a sua Bíblia, a compartilhar, conectar, despertar a sua Bíblia aí, e ler. É importante que você leia a palavra de Deus, e de preferência no meio que você está acostumado, que você marque, que você se interesse, para que Deus continue falando com você depois, a partir daquilo que você destacou. Então vamos juntos ler a palavra de Deus com temor. Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma breve introdução a respeito... Vou pegar o timer aqui. Isso. A respeito dessa carta, Paulo escreve aos Efésios e trata, no capítulo 1 e 2 e no começo desse capítulo 3, sobre temas centrais da fé. Então ele vai falar sobre coisas grandiosas, e vocês já devem ter lido Efésios, e não é uma carta simples, tem doutrina densa, mas tem o coração do apóstolo Paulo ali. E quando ele chega no versículo 14, lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, mas para nós, versículo 14, ele é como se ele falasse: eu preciso fazer uma pausa e orar. Diante da grandeza disso tudo, eu não vou continuar sem orar. Eu preciso louvar a Deus e eu preciso interceder por vocês, por causa disso tudo que eu já escrevi nos capítulos anteriores. Então imagina Paulo, que está preso em Roma nessa altura, ele está escrevendo a carta, e aí com lágrimas nos olhos, com o coração cheio, ele para, se ajoelha ali, imagina, se ajoelha ao redor da cama, e ele ora. E ele se coloca diante de Deus em prol daquela igreja, e ele pede que Deus transforme aquela igreja. Ele derrama esse amor por aquela igreja diante de Deus. Então ele levanta e continua escrevendo. Ó, gente, eu acabei de orar isso por vocês. E aí nós temos a oração de Paulo. Então, o que ele tem em mente para orar dessa forma? E a gente vai fazer um resumo das grandes coisas que tem na carta aos Efésios até aqui. Ele tem em mente aquilo que Deus fez, a obra da salvação. A salvação é uma obra incrível, são bênçãos, são privilégios que o povo de Deus, que foi escolhido antes da fundação do mundo em Cristo, para praticarem boas obras, receberam. E ele discorre sobre isso. Mas qual que era a situação dessas pessoas que foram salvas e alcançadas? Era um estado espiritual de miserável, era um estado de miserabilidade. Todos esses pecadores estavam vivendo como inimigos de Deus, mortos em seus pecados, desobedientes, e estavam debaixo da ira de Deus. E Deus os salva. Todos merecedores da ira que está reservada para o dia do juízo. E o que Deus faz? Ele intervém. Ele faz mas eu quero que seja diferente.
E ele alcança pecadores com o evangelho. E Paulo vem falando sobre isso ali no capítulo 2. Mas o que Deus fez por eles, por esses pecadores, e por nós aqui, que somos cristãos hoje no século 21? Ele mostrou sua graça. E essa graça nós temos ao longo do Antigo Testamento, num compromisso com Israel, todo um sistema de sacrifício, de leis, profetas, representantes de Deus imperfeitos, mas apontando para um Deus perfeito e para um representante perfeito que viria no futuro. E isso ao longo de milênios. E então Deus envia o Messias, e o Verbo se faz carne. Então nós temos Deus homem entrando na história. E esse escolhido, esse Messias, ele vem para resgatar pecadores. E se você é um convidado e está aqui hoje, você nunca pensou seriamente sobre Jesus? Que você pense. Se você percebe que você está vivendo longe de Cristo, desprezando a bondade dele, se você está brincando com Deus, extrapolando ao limite a paciência dele com você, pense, pare nessa noite, pense sobre a bondade de Deus sobre você. Você sabe quem você é e você sabe o que tem vivido. Pense sobre o que ele fez e pare de resistir àquilo que o próprio Deus tem te oferecido. Desista, se arrependa, creia nele, se submeta a Cristo, passe a confiar e a obedecer nele, porque é isso que todo cristão viveu. Se você é cristão e está aqui hoje, é isso que aconteceu na sua vida. Seja você conseguindo explicar com essas palavras ou com outras. E foi o que aconteceu na vida daqueles crentes de Éfeso. E eu quero que você ouça, eu lendo Efésios 2:4, e eu quero que você deguste essa verdade, porque é isso que Deus fez por nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por causa do grande amor com que nos amou. Pense no amor de Deus. Você, cristão, você é amado aqui hoje. Você não precisa fazer nada, você não precisa fazer mais, dar mais, para ser amado. Você já é amado tudo. Tudo que Deus tem para te amar em Cristo, se você é cristão, Ele já te ama. Amém? Amém. Talvez até um glória a Deus. Obrigado. Deus é tão bom que a gente precisa não se acostumar com essas verdades. A gente precisa, às vezes, dar um passo atrás e lembrar: ei, eu sou amado. Eu não sou um ser humano que paga boletos e empurra a vida com a barriga. Eu sou filho de Deus. Há alegria, há segurança, há propósito para mim e para você. Nosso Deus foi atrás de nós em Jesus Cristo. Olha esse amor, não há amor como esse. Se você está aqui hoje é por isso. E o que isso causa? O que isso faz? Ele une em Cristo pessoas. E isso é narrado lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, porque ele une judeus e gentios. Através da sua morte e ressurreição, Jesus une judeus e gentios em um povo, em uma igreja. E isso acontece hoje. Olha que maravilha. O Brasil é um país bastante misturado, com várias influências. E eu estava brincando com o pastor Daniel sobre isso, porque nós viemos de Ribeirão para cá, trazendo literalmente gente de todo tipo. Então a gente tem a Heloísa, que veio para Ribeirão de São José do Rio Pardo, que eu não sei onde é. Nós temos o Leiden, que veio da Venezuela. Nós temos o Gabriel, que veio do Rio. E nós temos o Davi, que veio de Minas. Então, isso é um pequeno exemplo daquilo que é a realidade da igreja. Não são as definições geográficas e nem culturais que unem a igreja. Não é a força do nosso R, ou R do carioca. Não é a nossa condição social, financeira, não é isso. O que nos une é Cristo, crucificado e ressurreto. E Ele não morre mais. Ele não vai morrer mais. Então a nossa união não pode ser desfeita.
Paulo não consegue pensar nisso tudo sem orar. E alguns pontos que ele traz aqui, no texto propriamente dito, ele traz alguns pedidos que começam lá no verso 16. Ele faz uma introdução, 14 e 15, e no verso 16 ele diz: peço a Deus. Então ele pede por fortalecimento interior pela atuação do Espírito. Ele pede que Cristo habite no coração dos efésios em amor. Ele pede que Deus os ajude a compreender a dimensão, largura, comprimento, altura, profundidade, do que é esse amor de Cristo, que nós temos em Cristo disponível a nós. E para que aqueles crentes que têm tudo isso e entenderam tudo isso, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então vamos entrar na exposição propriamente dita. Paulo começa essa sessão com uma afirmação, no versículo 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É importante a gente entender que naquela época o judeu não costumava orar ajoelhado. Hoje é até a nossa cultura. Talvez a gente já está perdendo essa cultura. Mas o exemplo foi interessante da gente orar ajoelhado aqui, porque resgata essa ideia. Para nós é muito comum isso. Mas o judeu, ele não orava assim, geralmente. Ele orava com as mãos estendidas aos céus em pé. Aquilo era a manifestação piedosa. Mas Paulo afirma que está de joelhos. Ele está totalmente entregue. Ele está numa posição de humildade. Ele está profundamente comovido, orando a Deus por aquele povo. E como que nós podemos entender, né, diante do Pai, de quem toda a família recebe o nome? Ora, se Deus é nosso Pai, e nós somos filhos dele, existe alguma conexão entre nós que nos torna ligados a ele, de forma que faça sentido esse relacionamento. E ela está em Cristo. João 1,12, o Evangelho de João diz que todos quantos o receberam, Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que nos une ao Pai é Cristo. Cristo não morre mais, ele é invencível. Então, a nossa união não se perde. Nós somos filhos de uma forma que nós nunca podemos nos perder. Nós nunca podemos nos estragar mais do que a graça de Deus já nos resgatou. Amém? Essa é a nossa esperança. Não é o nosso esforço, não é o quanto nós vamos batalhar para nos manter firmes, mas é o próprio Deus que nos preserva, que nos move interiormente. E se você lembrar um pouco de Gênesis 2:20, Adão dá nome aos animais. Aquele que tem o poder, aquele que tem a capacidade, aquele que está numa posição superior, dá nome àqueles que estão numa posição inferior. E o Deus Pai nos nomeia, ele dá nome a toda a família que está nos céus e na terra. E os comentaristas viajam em várias posições a respeito disso. Mas uma que é consenso é que esse dar nome é dar identidade. Deus nos dá nome como filhos, ele nos dá uma identidade, ele nos dá um para que viver, como deve ser a nossa vida. Então Paulo ora ao Pai, que deu a identidade de filho aos Efésios, para que eles vivam de uma forma, e aí ele começa a pedir, qual é essa forma que Deus vai agir na vida deles? E uma lembrança muito simples, se Deus é nosso Pai, nós podemos em algum momento ficar desanimados, tristes, abatidos, mas nós temos como recuperar a esperança, porque Ele é o mesmo. Ele é seguro, Ele é estável, Ele é confiável, e Ele é nosso Pai. Amém? E agora entrando no texto propriamente dito, no pedido de Paulo,
Ele pede a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda aos efésios que sejam fortalecidos com poder, através do Espírito Santo, intimamente. Essa riqueza da glória tem a ver com o fato de Deus ser glorioso de maneira infinita. Pense em glória como grandeza, perfeição ou brilho, algo que é radiante. Segundo a perfeição de todas as perfeições de Deus, essa é a grandeza do pedido de Paulo, que o Espírito Santo promove em nós fortalecimento. É Deus que é infinitamente bom, infinitamente gracioso, misericordioso, segundo essa infinitude, abençoe os efésios. É isso que Paulo está pedindo. Isso é verdade para nós hoje. Que o poder de Deus, glorioso, bom, transformador, flua através da sua igreja, de maneira intensa, poderosa, alegre, vívida. E essa obra de fortalecimento, quem faz é o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo passar, talvez o problema sou eu. Aí eu conto com vocês. Em Romanos 8:9 fala que o Espírito de Deus habita no povo de Deus, e quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que ele não está falando aqui? Ele não está falando que nós devemos buscar algo que nós não temos. Ele está falando que o Espírito que já está no povo dele vai capacitar, fortalecer, transformar mais, que é o que a Bíblia revela. Uma intensidade e um derramamento maior, mais capacidade para viver. E nós conseguimos compreender isso. Nós conhecemos alguém quando nós convivemos alguns meses, mas nós conhecemos alguém quando nós estamos 20 anos casados. Nós conhecemos nas duas situações, mas é um nível de conhecimento diferente. É uma profundidade diferente. E é isso que Paulo está falando aqui. Um fortalecimento além. E ganhar esse privilégio é algo que nós não podemos conquistar por nós mesmos. Nós só podemos pedir a Deus que faça. É algo que nós temos que pedir a Deus, como Paulo pediu. E por que nós precisamos ser fortalecidos? Ora, porque você vai lutar contra tentações. Porque você vai ser tentado de várias formas. Você vai ser tentado a amar o dinheiro. Você vai ser tentado a colocar seus filhos acima de Deus, seu cônjuge, a si mesmo. Nós vamos ser tentados a temer mais as pessoas do que Jesus. Nós vamos ser tentados a esfriar a nossa fé na faculdade ou no trabalho, para que nós não sejamos constrangidos com o fato de termos que nos posicionar. Você e eu vamos ser tentados a isso. Você precisará resistir a tentações sexuais, seja você jovem, solteiro, idoso, casado, viúvo, todos nós somos tentados nessa área, e homem e mulher também. Agora eu englobei todo mundo. Você precisa de capacitação do Espírito de Deus para não cair nessa área também. E você precisa de fortalecimento diante de um diagnóstico desanimador, diante do desemprego. Ou seja, eu e você precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo para aguentar o tranco da vida. E se você está vivendo um bom momento, se alegre, mas se fortaleça, porque o dia mau chega. E nós precisamos estar fundamentados. Nós somente conseguiremos prevalecer e crescer na fé, frutificando, se nós formos fortalecidos interiormente. Interiormente aqui significa a totalidade, a mente, os sentimentos, a vontade. Significa quem você é lá dentro. Perceba que não é um fortalecimento externo, porque o nosso corpo se desgasta. É dor na coluna, é joelho que vai embora. Se nós nos focarmos nisso, a gente não vai fazer nada. Agora, quando nós somos fortalecidos interiormente pelo Espírito Santo, nós somos frutíferos, apesar da dor na coluna, apesar da situação difícil. Mas
como, Mário? Como que é isso? Deus faz isso não quando nós estamos dormentes, neutros, indiferentes, mas quando nós buscamos a Ele consistentemente, pedindo, vivendo em comunidade com o coração aberto, lendo a palavra, orando, através de toda a disciplina espiritual que nós aplicamos e da disciplina do serviço no meio do povo de Deus, servindo aos nossos irmãos. E serviço não é cargo, que eu estou dizendo. Ouvindo, encorajando, falando, estando junto, confrontando o pecado também, amando de maneira prática. Reviva, meu desejo é que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo de dentro para fora. E o nosso próximo ponto é uma continuação. Só que agora, ao invés de focar no Espírito, ele vai focar em Cristo. Pode passar. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Essa ideia de Cristo habitar, você pode não ter muita familiaridade, mas quem tem criança sabe. O que a gente ensina para a criança fazer, orando em relação a Jesus, para Cristo morar no coração? Se você não tinha base bíblica para saber isso, está aqui. Provavelmente foi daqui que isso daqui saiu. E o que é esse habitar? Diferente de morar temporariamente, é uma habitação plena, é uma presença inteira. Essa totalidade da habitação está ligada a um dono da casa, ao invés de alguém que aluga a casa e mora um tempinho como um hotel. Que Cristo habite aqui, no verbo grego, é que Cristo seja o dono, preencha e tome conta da casa que é você. E da onde Paulo está tirando esse exemplo? Lá no capítulo 2, versículo 21, ele fala que nele, todo o edifício, ele está pegando um exemplo de uma construção. Então você tem vários quartos aí dentro da sua vida. Relacionamento, trabalho, vida de igreja, finanças. Que Cristo tome conta de tudo. Que não haja quartos trancados. Que não haja lugares onde a gente fala, não, Jesus, vai para a sala ao lado que essa daqui é muito feia. Essa daqui eu não quero mexer. E Cristo precisa não só habitar no sentido de estar presente olhando. Não pense nisso. Pense como aquela pessoa que comprou uma casa capenga, caída aos pedaços e precisa de reforma. Só que ao invés de contratar alguém, eu sei que o pastor Daniel é desses de fazer a coisa acontecer, né? De quebrar, arrumar, né? Enfim. E não é gambiarra que a gente chama, são soluções criativas e baratas. Tá bom? Mulheres, entendam que alguns de nós têm essa necessidade. Soluções criativas e baratas. Gambiarra é um nome feio. E aí, Jesus entra e ele começa a arrancar o que está mofado, o reboco. Fala, não, essa porta aqui está no lugar errado, vem para cá. E ele vai trabalhando. Só que ele não está com pressa. Ele está trabalhando lá dentro. E ele vai redefinindo os aspectos da vida. E Jesus Cristo tem todo o direito de estabelecer o padrão para mim e para você. Ele é o rei. E se você professou e creu em Jesus Cristo um dia, ele é o seu dono. Então não lute contra ele. Abrace essa mudança. Dói. Arranca pedaço. Mas é libertador. É belo. O resultado é belo. Ele comprou esse direito na cruz. Jesus comprou você inteiro, com todos os seus pecados, e ele vai pôr a mão, e ele vai mexer. E ele não vai aparecer sozinho, numa visão fantasmagórica, e falar, ei, você precisa mudar. Via de regra não é assim que acontece. Ele fala através de alguém que está aqui de púlpito, através do seu cônjuge, através de um amigo, da pessoa que está com você no ministério, falando, ei, né, vamos pegar leve, vamos pegar firme, ou simplesmente vamos parar e orar. Jesus age através do seu povo.
Então não entenda isso de uma maneira totalmente individualizada. Desista de tentar conduzir a sua vida como se Jesus estivesse no banco do carona. Ou ele dirige, ou ele está fora. Tem uma música dos Vencedores que fala, tudo ou nada. Ouça. Ela é muito boa para nos ajudar a entender isso. E o que tem arraigados e alicerçados? Tem a ideia de fundamentados. Porque enquanto a fé em Cristo, ela está ligada numa conexão vertical, nós temos um relacionamento horizontal, que ele fala sobre o amor. Arraigados ou enraizados e alicerçados em amor. O amor tem a ver com a experiência que nós temos aqui. Nós, no chão, nessa realidade, como igreja, os nossos relacionamentos. É o amor de irmãos. A minha fé molda os meus relacionamentos. Se eu tenho fé, os meus relacionamentos precisam ser impactados, transformados e gradativamente embelezados, redimidos por essa fé em Cristo. Não existe Jesus não tem a ver com o meu trabalho, com as minhas férias, com o meu jeito de criar filhos. Para nós que somos cristãos não existe isso. E esse amor entre irmãos aqui, que é capacitado pela fé em Cristo, não é apenas tolerar. Infelizmente, na vida de igreja, nós somos tentados a tolerar os outros, a empurrar com a barriga, a conviver estando ruim. Não é esse o chamado de Deus para o povo dele. Nós vamos cometer atos vergonhosos, mas nós precisamos nos arrepender, ir lá, pedir perdão, e os outros que estão vendo acontecer, não devem dar holofote para aquilo que aconteceu, mas apoiar em oração, porque essa é a trajetória de todos nós, que nós nos enraizemos, que vocês se enraizem em amor, e que os relacionamentos sejam influenciados por essa fé profunda, essa fé em Cristo que muda tudo. E se você quiser entender através de um outro texto bíblico o que eu estou querendo dizer com a relação vertical-horizontal, 1 Pedro 1,22 fala sobre isso. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Obediência à verdade, amor fraternal. Não está desconectado. A cruz é o nosso símbolo. Se Cristo habitar em mim e em você, o amor aos irmãos vai estar enraizado na nossa vida. E a gente precisa se cobrar e se encorajar. Cobrar no sentido de vamos caminhar, vamos crescer. Não para aí não. Não para agora não. Tem mais amor para a gente exercitar. Tem mais gente precisando ser amada em Bebedouro. Tem gente arrebentada. Não é só lá atrás, quando Deus usou essa igreja para existir em Bebedouro. Ainda tem gente sofrendo. E tem gente longe de Cristo. Espalhem esse amor sobre Bebedouro. Que vocês se amem, se perdoem e sirvam uns aos outros. Reviva. Agora Paulo pede sobre uma questão de compreensão. Ele pediu sobre ações, agora ele vai pedir sobre compreensão. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender as dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo está fazendo uma dificuldade, né? Compreender na mesma frase que excede todo o entendimento. Isso seria, na língua portuguesa, um oxímoro. Coisas que, né, não combinam muito. Mas o que ele está querendo dizer? Que Deus abençoe os crentes de Éfeso, e eu peço isso sobre vocês aqui hoje, com a compreensão das profundas verdades espirituais. E um alerta para nós, povo de Deus, nós cantamos profundas verdades espirituais, mas nós não compreendemos e pensamos, via de regra, as profundas verdades. E a gente perde nisso. A gente precisa cantar e adorar e se encher de alegria, mas a gente precisa mastigar na nossa mente,
Espera aí, o que isso significa? E Paulo está pedindo que Deus dê a eles compreensão sobre o amor de Cristo. E uma coisa que nós não podemos perder de vista, isso envolve estudo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas isso aqui é um livro. Livros foram feitos para quê? Para serem lidos, estudados. Só que esse aqui é mais do que um livro, é o livro de Deus, para o povo de Deus. Então, existe uma necessidade de dedicação intelectual, buscando entender o que Deus falou. É saudável buscar bons autores cristãos para nos ajudarem a entender isso. É saudável irmos em boas conferências, em congressos. Eu sei que o pastor Daniel vai na Conferência Fiel de Pastores e Líderes. Nem todo mundo consegue, mas tem a de mulheres, inclusive está acontecendo. Minha esposa foi uma bênção. Eu tive que ficar com 2 crianças pequenas. Foi um sufoco, mas foi uma bênção para ela. Então, esses recursos que Deus nos dá, não é propaganda, mas são ferramentas que às vezes estão ao nosso redor e nós desperdiçamos. Por quê? Por desatenção. Existe uma demanda intelectual de estudar e crescer. Só que não é um fim em si mesmo. Decorar o versículo para nada. É um conhecimento e crescimento intelectual das verdades para que nós possamos compreender por experiência aquilo que está escrito na palavra de Deus. Intelectual para gerar vida. Através do estudo para a vivência. Nós entendermos, nós precisamos pensar e entender o amor de Cristo por nós. É impossível entender tudo, mas a gente pode crescer um pouquinho de cada vez. A cada domingo, a cada grupo reunido, a cada escola bíblica dominical, a cada quinta-feira, aos jovens, nos encontros de jovens, os cafés. Sabe, eu quero tomar um café com você. Cadê você? Por que você não tem ido? Visitas. Isso não é sobrecargo, gente. É sobre nós crescermos como igreja, como povo de Deus. E compartilhar uns com os outros sobre isso. Para a gente vivenciar esse amor. E, sendo sincero, eu não sei se eu já experimentei isso daqui nessa profundidade que Paulo coloca. Mas as poucas experiências intensas que eu tive com Deus, que parecem com isso, uma coisa sempre ficou clara. Como as verdades bíblicas ganhavam novos sabores. Após orar e ser impactado por um texto, aquele texto salta aos olhos. E eu falo, eu sei disso, mas agora eu sei disso. E essas experiências são importantes. Para quê? Para que após isso, nós sejamos levados a ter o coração cheio dessa convicção de que somos amados. E esse amor de Cristo é a resposta para muitos dos nossos conflitos e vazios. E Ele não nos chama a sentir o amor, Ele nos chama a compreender o amor, ele já existe. E um exemplo prático para vocês esse daqui eu aprendi, eu carrego para a vida, eu falo para os outros. A diferença entre decorar o cardápio da lanchonete que você gosta e comer os lanches. Essa é a diferença entre só conhecer intelectualmente e entre desfrutar relacionamento. Nós podemos decorar o cardápio do melhor restaurante do mundo e nunca desfrutar da vida disso. É esse relacionamento que Cristo nos chama. Só que como Ele nos chama? Qual é o contexto? Com todos os santos. Não é uma vivência isolada. Não é algo que você conquista se isolando e se trancando no seu quarto. Não é. Essa vivência de compreensão do amor de Deus é conosco juntos, com todos os santos. Porque, olha para o lado. Eu não sou desses que fala isso sempre, mas olha para o lado, de verdade. Tirando o pessoal que é visitante, que você não conhece. Essa pessoa aí, imagina ela com um lacinho. É Deus dando para você tão presente. E via de regra a gente está do lado do nosso cônjuge, de algum familiar, e a gente sabe, né,
da dor, do chulé, da demanda, né, de ter paciência, mas essa pessoa é um presente de Deus para viver isso. Você quer compreender o amor de Cristo em profundidade? Olhe para o povo de Deus que Ele colocou ao seu redor para amar, para servir, para ser servido, para ser amado. É com todos os santos. Então esse crescimento não acontece sozinho. Todos aqueles que estão unidos ao Evangelho precisam se importar, fazer questão. Uma das maneiras que nós podemos entender o amor e esse crescimento é fazendo questão de crescermos juntos. Faça questão do seu irmão estar aqui ou onde vocês se reunirem. Faça questão de expressar esse amor. Palavras que demonstrem amor. Amor se resume a palavras? Não. Mas quando é dito e mostrado, aí o nosso coração fica cheio, fica quentinho. Eu estou me sentindo muito amado hoje, por estar aqui, mas porque ovelhas, amigos de Ribeirão decidiram vir comigo. E não é porque eu sou bom, porque eles sabem, né? Vocês sabem. A minha esposa sabe mais do que todos. Que eu não sou alguém digno de ser seguido por quem eu sou. Eu sou alguém que quer tê-los perto porque nós compartilhamos Jesus. E Jesus tem me ensinado a amar eles. E eu tenho sido amado por eles. E Jesus está nisso tudo. Então o nosso crescimento intelectual, os nossos momentos de estudo, essa vivência é sobre a nossa união também. Você pode ver as aulas, ver os cultos, mas é diferente de cultuar, é diferente de aprender, é diferente de olhar nos olhos, é diferente de pôr a mão. É esse nível de relacionamento que nós somos chamados. Então aproveite esses privilégios. Por quê? Porque nós precisamos alcançar outras pessoas. E a Reviva precisa alcançar, evangelizar e discipular outras pessoas. E quando nós estamos juntos, a missão fica mais fácil. Quando nós estamos sozinhos, a missão fica pesada. E uma pergunta para você refletir. Você tem conseguido desfrutar de um relacionamento feliz, leve e comprometido em comunidade? Pense nisso. Você tem conseguido desfrutar? Porque pode ser que o problema não é a comunidade, mas é você. E se o problema está em você, se arrependa. Peça perdão. Junte com esse povo. E vamos embora. Reviva, que vocês honrem a Deus aproveitando ao máximo o amor de Cristo, aprendendo sobre Ele e compartilhando com essa comunidade. E Paulo, para dificultar o nosso trabalho, ele fala que Deus, na oração dele, que ele quer que Deus cause algo que é difícil de mensurar. De novo, primeiro compreender o incompreensível. Agora ele fala para os efésios que ele ora por eles para que eles fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí fica difícil. Aí fica difícil de entender. Eu oro para que você, ser humano, como eu, limitado, seja totalmente cheio de Deus inteiro, de plenamente toda a realidade de Deus. É algo que é difícil até de explicar. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo ora para que eles sejam tão fortalecidos e preenchidos com a presença de Deus, que tudo aquilo que ele pediu antes é uma realidade, e seja uma realidade constante. Ele pediu por fortalecimento, ele pediu para que Cristo habite, ele pede para que eles entendam as verdades, e se esse tipo de experiência acontecer, qualquer cristão e qualquer comunidade vai ser cheia da presença de Deus, a plenitude de Deus. E você está acostumado a ler sobre isso em outras palavras. Em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você está acostumado a ler isso. É que Paulo fala difícil às vezes, né? O próprio Pedro já falou que Paulo falava difícil. Você está acostumado a ouvir sobre a vida em abundância. Só que essa profundidade que Paulo põe
é para nos chacoalhar, é para falar uns para os outros que nós precisamos crescer e acordar, e nós podemos viver mais. Se isso que eu falei anteriormente, dos versículos 16 até o versículo 17, 15, 16, 17, 18 e 19, forem comuns, forem constantes, forem uma meta para nós, passa por favor, essa realidade da plenitude de Deus vai ser mais clara, vai ser mais vívida. Nós teremos uma vida em abundância compartilhada. O que pode ser parafraseado? Filipenses 2,12. Desenvolvam a sua salvação. Esse é o desenvolvimento da salvação. Uma vida cheia dele. Uma vida prática, real, cheia dele. E sob a plenitude de Deus, nós podemos viver uma vida fiel, frutífera e feliz. Uma vida fiel à palavra de Deus, frutífera e feliz. Creia que é possível sim viver isso. Creia nisso. Está escrito na palavra de Deus. Uma vida obediente, cheia de frutos. É isso que eu desejo para vocês. E Paulo ora, mudando o foco agora no final dessa sentença, no versículo 20 e 21. Ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É o penúltimo slide. O outro. Aí. A oração finalizada aqui é uma adoração. Ele adora a Deus porque ele crê que Deus é poderoso para fazer o que ele pediu, porque aquele Deus que realizou a obra de salvação, começando na eternidade, encarnando, morrendo, ressuscitando, formando uma igreja do tanto de gente diferente, e mantendo essa igreja, com certeza é confiável o bastante para dar de si plenamente, para que a plenitude dele faça isso acontecer. Deus é poderoso para fazer muito mais por vocês, Reviva. Creia nisso. Queira isso. Ore por isso. Deseje isso. Há muito crescimento, muita santificação que ainda vai ser operada em vocês e através de vocês. Amém? Esse padrão de mais do que pedimos ou pensamos, ele precisa ser visto como algo desejável, não como algo que nos acomoda. Deus vai fazer mais do que pedimos ou pensamos mesmo, então vamos ficar tranquilo e de boa e vai acontecer. Não, Deus vai fazer mais do que pedimos ou pensamos, então vamos pedir mais, vamos pedir para que Ele faça, porque Ele está querendo fazer. Vamos ser esses tipos de instrumento que acreditam que Ele vai fazer o que Ele falou. E que a glória seja dada a Jesus, que em tudo que é cantado, feito, aconselhado, servido, buscado, tudo que foi reformado, construído e que será, seja um monumento, seja uma grande seta apontando para Jesus. Reviva, Deus ainda vai fazer muito mais por vocês. Creiam e peçam isso a Ele. O poder dele reside no seu povo, que tem o seu espírito. O povo que prega a palavra, que busca viver de modo que o agrade. Esse poder que opera em nós, está construindo esta igreja através de vocês. O Espírito está construindo a igreja dele através de vocês. O mérito é de Deus, mas a alegria é nossa. A possibilidade de ver a coisa acontecendo é nossa. De forma que ninguém bata no peito nunca falando, porque nós fizemos. Como nós podemos ver o irmão compartilhando isso, porque foi Deus.
O que nós fizemos que não foi Deus fazendo através de nós? Que seja essa disposição, que seja essa alegria, e que seja essa a concordância que haja entre vocês, para quando vocês olharem para trás e desejarem um futuro com muito mais experiências desse tipo. E eu desejo que vocês tenham aqueles problemas santos, que é esse lugar ficar pequeno e achar outro. Amém? Amém. Aí já não é um problema meu, né? Aí eu só quero que Deus abençoe vocês, porque se Ele der esse problema, Ele vai dirigir vocês. Mas que esse lugar é muito bom, ele é bom, mas que ele se torne pequeno, insuficiente, conforme Deus trouxer mais pessoas. E eu tenho só 2 aplicações para fazer. Diante de tudo que eu já falei, já estourei meu tempo, e desculpe, me perdoem, mas que você saia daqui grato por tudo que Deus fez em sua vida e conectando a sua vida com essa comunidade. Saia daqui grato. Se alegre. E eu tenho uma tarefa. Eu não sei se o Daniel dá alguma tarefa para casa, às vezes eu dou. Uma tarefinha para casa para vocês. Escolha alguém, pode ser seu cônjuge, um amigo, um colega de trabalho, alguém que poderia estar aqui e você sente falta, e fale para ele da gratidão que você tem por tudo isso que Deus tem feito na sua vida. Fale. Escute e depois fala, agora eu quero falar. Não acuse, não ataque, só fale. Eu sou grato por isso, por isso, por isso. E vocês têm até algumas fotos, né? Fica melhor ainda. E inclua aquilo que Deus está fazendo na sua vida individualmente, no contexto dessa comunidade. Aquilo que Deus está fazendo em você, no seu casamento, na maneira de você cuidar dos seus filhos, nas amizades que você tem construído. Fale com gratidão. Escreva 3 coisas e fale com alguém. Faça isso e atribua o mérito a Jesus. E você já vai estar aplicando um pouco dessa mensagem na sua vida. Amém? E essa igreja precisa continuar. O evangelho precisa ser pregado. Pessoas precisam ser evangelizadas. É bom, está climatizado, está iluminado, é gostoso, mas é lá fora que estão as pessoas que precisam ser alcançadas. E eu entendo do calor que tem lá fora, porque eu moro em Ribeirão, então eu entendo vocês. Mas é lá que a gente precisa literalmente suar a camisa, dobrar os joelhos, ouvir, amar e aceitar a vergonha do evangelho quando rejeitarem a mensagem, mas é lá que a gente precisa mostrar que isso aqui é verdade. Então pessoas precisam ser alcançadas, mas essas pessoas quando chegarem aqui, com todos os seus vícios, hábitos, dúvidas, confusões, precisam ser discipuladas. E eu sei que o pastor Daniel não foi chamado por Deus sozinho para fazer isso. Deus tem uma igreja para fazer isso. Então, quando essas pessoas chegarem, cola nelas, discipula, chama para perto, fala sobre o que Jesus está fazendo na sua vida. Essa é uma das melhores formas de valorizar quem Deus tem trazido. E essas pessoas precisam ser ensinadas a servir também. Amém? A gente precisa de mais gente para servir. Não sei se vocês têm esse problema aqui, mas lá a gente tem. Quanto mais demanda, mais precisamos de pessoas para servir. Só que aí, a gente precisa que pessoas que servem sejam modelo para que aqueles que vão aprender, aprendam direito. Então, trazer pessoas não depende de nós, mas ser modelo sim. Então, que cada servo aqui se sinta motivado a orar para que Deus levante mais trabalhadores para tocar. E eu quero te desafiar a depender do Espírito Santo e confiar que Ele está fortalecendo essa igreja. E que o trabalho que Ele tem te dado é para te moldar. E você vai ser alegrado infinitamente na eternidade. Mas aqui, a gente tem que trabalhar muito. Na eternidade, é literalmente festa, alegria, desfrute e não tem pecado. Mas aqui, desse lado, a gente tem que trabalhar. A gente tem que se esforçar pela obra do Senhor. A gente tem que se desenvolver para servir melhor o povo de Deus.
a gente tem que amar as pessoas com o nosso máximo. E Deus tem convocado pessoas a se engajar nessa igreja. Eu não conheço vocês, mas isso é um fato. E se você está aqui e Deus tem te convocado para engajar nessa igreja, se engaje nessa igreja. Abra seu coração. Sirva com seus dons, talentos. 5 anos é muito pouco. 5 anos é bom, mas é pouco. Concordam? Que Deus dê 10 vezes mais, 100 vezes mais para vocês. E que nos próximos anos, que vocês sempre sejam gratos, felizes e frutíferos no Senhor, amém? Você pode orar por isso? Pode orar junto comigo? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque essa igreja é tua, é o teu povo que está reunido aqui. E nós temos dúvidas, Senhor, nós temos dores, nós temos desafios, mas nós temos ao Senhor. E eu peço pelo teu povo, que alcançado pelo teu Filho e habitado pelo teu Espírito, sendo fortalecido pelo Senhor, através da tua palavra, da oração, da vida em comunidade, transcenda os limites que eles mesmos pensaram que havia. Que o Senhor mostre para eles, ó Deus, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Mostre para eles, para esses irmãos, os frutos do ministério que o Senhor tem dado a eles. Que o Senhor dê esse privilégio aos meus irmãos da Reviva. Que eles se alegrem com os frutos que o Senhor já tem dado, de vidas transformadas, relacionamentos restaurados, perdão que é dado e recebido, crianças que são conduzidas desde pequenas nos caminhos do Senhor, se voltando a Ti, ouvindo o Evangelho. Alegra esses irmãos, ó Deus, e que o Senhor dê a eles um ímpeto de evangelizar e de cuidar das pessoas que vierem, e que o Senhor capacite a liderança dessa igreja a ser sensível ao Teu Espírito, e ser amada por essa igreja, apoiada, mas quando necessário também confrontada e redirecionada com amor, para que todo esse povo caminhe em unidade sob o Teu Espírito. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, de estar aqui, vendo essa igreja tão nova, mas tão marcante na vida daqueles que testemunharam aqui, que eu pude conhecer. Que privilégio. Faça muito mais, ó Deus, do que o Senhor já tem feito pelo Teu povo. E obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Amém.